Comandantes e divisões militares. Esta é a lista dos israelitas, chefes de família, generais e capitães que serviam o rei na supervisão das divisões do exército de serviço a cada mês do ano. Cada divisão tinha 24.000 homens e servia durante um mês. Jazubião, filho de Zabdiel, era comandante da primeira divisão de 24.000 homens, de serviço durante o primeiro mês. Era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Dodai, descendente de Aoi, era comandante da segunda divisão de 24.000 homens, de serviço durante o segundo mês. Miclote era o chefe da divisão. Benaia, filho do sacerdote Joiada, era comandante da terceira divisão de 24.000 homens, de serviço durante o terceiro mês. Esse Benaia comandou o grupo militar de elite de Davi, conhecido como os 30. Seu filho Amizabade era o chefe da divisão. Azael, irmão de Joabe, era comandante da quarta divisão de 24.000 homens, de serviço durante o quarto mês. Azael foi sucedido por seu filho Zebadias. Sama, o israelita, era comandante da quinta divisão de 24.000 homens, de serviço durante o quinto mês. Ira, filho de Iques, de Tecoa, era comandante da sexta divisão de 24.000 homens, de serviço durante o sexto mês. Eleis, de Pelom, descendente de Efraim, era comandante da sétima divisão de 24.000 homens, de serviço durante o sétimo mês. Sibecai, de Uzate, descendente de Zera, era comandante da oitava divisão de 24.000 homens, de serviço durante o oitavo mês. Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim, era comandante da nona divisão de 24.000 homens, de serviço durante o nono mês. Maarai, de Netofate, descendente de Zera, era comandante da décima divisão de 24.000 homens, de serviço durante o décimo mês. Benaia, de Piratom, em Efraim, era comandante da 11ª divisão de 24.000 homens, de serviço durante o 11º mês. Elede, de Netofate, descendente de Otniel, era comandante da 12ª divisão de 24.000 homens, de serviço durante o 12º mês. Líderes das tribos. Estas foram as tribos de Israel e seus líderes. Da tribo de Ruben, Eliezer, filho de Zicri. Da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maaca. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quimuel. Da tribo de Arão, os sacerdotes, Adoc. Da tribo de Judá, Eliú, irmão de Davi. Da tribo de Sacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Esmaías, filho de Obadias. Da tribo de Naftali, Jeremote, filho de Asriel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés, a oeste. Joel, filho de Pedaías. Da tribo de Manassés, em Gileade, a leste. Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Da tribo de Dan, Azareel, filho de Jeroão. Esses foram os líderes das tribos de Israel. Quando Davi fez o censo, não contou os que tinham menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido que os israelitas seriam numerosos como as estrelas no céu. Joabe, filho de Zeruia, começou o censo, mas nunca o terminou, porque a ira de Deus caiu sobre Israel. O número total nunca foi anotado nos registros oficiais do rei Davi. Oficiais do reino de Davi. Asmavete, filho de Adiel, era encarregado dos depósitos do palácio. Jonatas, filho de Uzias, era encarregado dos depósitos nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Esri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores nos campos, que cultivavam as terras. Simei, de Ramá, era encarregado dos vinhedos. Zabdi, de Sifá, era encarregado das uvas e do fornecimento de vinho. Baal-Anã, de Gederá, era encarregado das plantações de oliveiras e figueiras bravas do rei nas colinas de Judá.
Joás era encarregado dos depósitos de azeite. Sitrai, de Sarom, era encarregado do gado na planície de Sarom. Safate, filho de Adilai, era encarregado do gado nos vales. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, era encarregado dos jumentos. Jaziz, o agareno, era encarregado das ovelhas. Todos esses oficiais administravam as propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro do rei, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmone, era responsável por ensinar os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Sobrescrito 3 Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei.